Olá, boa noite. Nós estamos aqui para mais um Espiritualidade, perguntas e respostas do projeto Acolher Perdas e Lutos. E hoje nós estamos aqui com Luiz Lima. Como vai, querido? Tudo Olha bom que com beleza, você? tá aqui, tudo bem, maravilhoso estar aqui outra vez, mais uma vez, participando. Olha aqui, ó, você sabe que eu visto a camisa do projeto, né? Nossa, adoro, adoro isso, Pode adoro. Acolher, acolher, evoluir, evoluir. sem dúvida, Lu. E hoje a gente vai ter um tema tão bacana, né? Como manter a vibração equilibrada. Eu acho que hoje, com tudo que nós estamos vivendo, esse tema é um tema muito produtivo e esclarecedor. Então, eu quero agradecer a participação do pessoal no chat, quero também agradecer o pessoal, as redes transmissoras, a nossa querida TV Amigo Espírita, a nossa TV7 lá do Nordeste, a nossa TV Harmonia de Salvador, a nossa TV lá de José, do Rio de Janeiro. Maravilhoso, gente. Boa noite a todos vocês. E o que a gente espera é que a gente tenha uma noite muito gostosa, onde a gente traz um tema tão elucidativo como esse. Que tal, Lu? Como manter a vibração equilibrada? É um desafio, né? Como você falou, né? Na época que a gente está passando aí por tantas tanta turbulência, né? Mas o avião aguenta, né? A gente vai levando. Esse tema essa palavra vibração, ela às vezes ela não é entendida, acho que corretamente dentro do meio espírita, porque é uma coisa que vem da física, na verdade, né? É um conceito da física. Você tem alguma coisa que vibra, né? Então você tem lá, por exemplo, você está no avião que eu estou falando, você sente que o avião está vibrando, ele está andando, mas existe uma vibração ali. Você está dentro de um carro, é a mesma coisa, você tem uma vibração ali. Então é um conceito que vem da física. Então a gente pegou essa palavra, que é uma palavra assim abrangente, e pegou um conceito que está ligado a alguma coisa material e começou a usar para aquilo que não é material, né? Então dá para entender assim grosseiramente o que a gente quer dizer com vibração, não a física, mas vibração espiritual, vibração emocional e tal. Mas às vezes a gente cai nos conflitos aí de conceito e complica um pouquinho a compreensão da coisa. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente pensa em vibração, talvez a melhor analogia seja uma estação de rádio, por exemplo, ou rádio. Você tem um rádio na sua casa, aquele rádio lá, ele vem pronto de fábrica para pegar uma faixa de frequência, né? Então, ele vai da estação, ele pega lá, digamos, 50 estações, né? Nas frequências que ele usa. E aí você vai mudando, não gostei da estação 1, vou para a próxima, vou para a próxima, vou para a próxima. Cada vez que você muda de estação, você, na verdade, está mudando, em física, chama-se a frequência. Em espiritualidade, seria a vibração. Em física, você está ouvindo a estação de rádio. Em espiritualidade, você está se conectando com o mundo espiritual, né? Então, por exemplo, quando a estação de rádio tem lá a antenona dela, grandona, lá em cima do morro, que transmite para a cidade, aquilo ali, na analogia, seria o mundo espiritual mandando todas as vibrações aqui para baixo. Agora, o interessante do rádio é que a seleção do que você vai ouvir, a estação que é escolhida para ser ouvida, não é feita pela antena. O rádio só tem uma antena, senão ele teria que ter 50 antenas, uma para cada estação. Ele só tem uma antena. Então, todos os canais, todas as estações de rádio entram no ar ao mesmo tempo. A seleção é feita dentro do aparelho em si, do rádio, quando você vai lá e diz, agora eu quero essa, agora eu quero essa, agora eu quero essa. Nós também somos assim. Nós temos a nossa antena, né, que é a nossa glândula pineal, que capta todas essas emanações que vêm do mundo espiritual. E a seleção é feita por nós, mas a nossa glândula pineal capta tudo. Aí eu faço, né, a minha seleção. Eu quero, agora eu estou interessado nisso, agora eu estou interessado naquilo. Só que na maioria das vezes, aquilo que a gente está interessado dura muito tempo, às vezes uma vida inteira. A gente tem muita dificuldade de mudar de uma coisa negativa, por exemplo, uma coisa positiva, sair dos vícios e ir para as virtudes. Isso não acontece com muita frequência em uma vida, né? Mas esse, então, é o conceito, assim, a associação que eu faria da ideia de vibração. Você tem um rádio com uma antena e você seleciona que tipo de música você quer ouvir. Então, se você coloca na estação de rock, não adianta você ficar ali sentado, assim, falar, vou esperar um pouquinho que daqui a pouco toca um samba que eu quero ouvir. Não vai tocar samba ali, porque aquela estação não serve para isso. Então, acho que é mais ou menos assim o conceito.
para a gente Eu começar a fiquei conversa. pensando aqui enquanto você falava, assim, por que que todo mundo sabe tanto disso e não faz? É diferente, porque, olha só, aí eu acho que entra muito. Aliás, Allan Kardec explica isso usando a escala espírita. Né? A escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, quando ele vai criar a escala espírita, ele literalmente ele negocia isso, literalmente, com os espíritos. Ele fala assim: olha, ele fala para a espiritualidade que está com ele na codificação, ele fala assim: olha, eu para explicar tudo isso que vocês estão me explicando, seria mais fácil se eu fizesse uma graduação de espíritos conforme o seu avanço moral. Então, eu queria botar uma escala de 10 graduações, né, com nomes, por exemplo, espíritos, os, né, que você tem os superiores lá em cima e você tem os levianos lá para baixo, né? Você tem os menos avançados. A espiritualidade responde assim para ele: olha, você pode fazer quantas escalas, quantas graduações você quiser, com o nome que você quiser. Contanto que você preserve o ensinamento que a gente está passando, tá bom. Aí ele vai e cria essa escala. Em cima dessa escala, ele começa a dar um monte de explicação, um monte de coisa para a gente. E aí ele fala assim: quanto mais você está para o lado inferior da escala, que começa lá nos impuros, né? Depois levianos e tal, quanto mais inferior você está, mais complicado é você entender as coisas, você mudar o seu tipo de vida e mais você está sujeito à influência da matéria. Influência da matéria, o que quer dizer? Influência do que acontece no mundo material. Quanto maior, mais desenvolvido você é moralmente, ou seja, você está lá na outra ponta da escala, você já está lá nos espíritos superiores e tal, e puros e tal, sábios, menor a influência é do mundo material. Então, por que é tão difícil mudar? Porque a gente está na parte inferior da escala. Então, a nossa influência, a influência que a gente sofre do mundo material, pesa mais que a influência que a gente tem do mundo espiritual, né? Então, você vai. Aí você começa a sofrer influência de assédios de todo tipo. Não necessariamente. Estou falando de assédio sexual. Assédio como uma palavra genérica. Assédio, por exemplo, quando você vê a televisão e você vê uma campanha de marketing, assim, a cada 3 minutos, dizendo para você: compra isso, compra isso, compra isso. Isso é um tipo de assédio. Assédio sexual é outro. Tem vários. Assédio profissional é outro, né? Onde você é forçado constantemente a fazer coisas dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, que não deveriam ser do jeito que é. E isso nos influencia, isso nos tira assim, do equilíbrio. Então, quanto mais nós estamos para o lado inferior da escala, mais difícil é trabalhar ou manter vibrações equilibradas. Então, eu pensei assim vamos dizer, um número um, assim, para que as pessoas pudessem se ajudar. Então, eu pensei assim, número um, ficar atento qual a rádio que você escolhe. Que aí você está dizendo, né? A rádio é você que vai escolher, não é o outro, né? Então, qual é a rádio? Que rádio você quer escolher? Porque isso você está dizendo aqui para nós, isso aqui é uma escolha. Uma Qual escolha. é? Né? É você que escolhe. Então, é você que escolhe o canal da notícia, é você que entra na propaganda. Tudo bem que a gente é influenciado, mas é você que abre o Facebook e Sim. escolhe quem você segue. É você que escolhe quem você segue no Instagram, nos canais do YouTube, onde tem tanta coisa bacana, mas é você que subscreve, que põe o sininho, que é lembrado de ouvir coisas que não tem nada a ver ou tem tudo a ver com o canal que você quer, né? Então, eu acho assim, a gente precisa ficar atento, porque eu acho que muitas vezes nós seguimos pessoas, porque são celebridades, porque é engraçado, porque é meio polêmico, mas nós não temos ainda a maturidade de percepção de como aquelas influências negativas tocam em nós. A gente não percebe como aquilo altera nosso humor, como aquilo dá. A gente fica meio colérico, né? Você vai assistir política, é duro, né? É. E, você fica escolhendo um lado, né? Você fica meio. Então, eu acho que é importante não a gente ficar alienado, mas sabermos as escolhas. O Netflix está lá, mas tem milhares de escolhas. Você pode escolher um bom documentário, um bom filme, uma coisa saudável. Então, eu acho que esse seria um primeiro ponto super importante. Você não acha, Lu? Acho é o livre-arbítrio. Você estava falando em política, não que a gente não vai falar de política, pelo amor de Deus, mas olha só, quando chega na hora de você votar, não necessariamente voto político, voto para qualquer coisa, num pequeno grupo, numa sociedade, não voto. Você tem que votar, né? Você pode votar de duas formas. Você pode votar como espírito imortal ou não.
ou com um espírito que vive essa uma vida. A sua escolha vai ser diferente. Quando você vai votar como, puxa, eu só tenho, sei lá, 90 anos de vida, eu tenho que fazer isso acontecer rápido, esse cara é bom. Você vai e vota como espírito não imortal, como espírito mortal. Se você vai votar como espírito imortal, você está olhando 3 gerações para frente, 10 gerações para frente, porque eu mesmo vou estar lá. Então, a perspectiva do voto muda quando você vota como espírito imortal, né? Mas, como você falou, é uma escolha, né? Então, se a gente está sofrendo influência do mundo material, a gente vai votar como espírito mortal. A gente vai votar para essa geração aqui, talvez para a próxima dos nossos filhos. E acaba aí. Você não vai olhar então, isso poderia ser a segunda? Faça escolhas como espírito imortal. Sempre. Sempre. Aí seria a nossa segunda opção de como, né? Porque a gente está aqui tentando dar umas ideias para as pessoas, porque não existe certo e errado, mas algumas ideias, porque a pessoa fala, como eu faço? Mas como eu faço para fazer isso? Então, faça escolhas como espírito imortal, como o Luiz está dizendo, né? Quando a gente escolher, não escolher uma coisa imediata, porque é bom para mim. Se eu votar nesse cara aqui, ele vai fazer uma mudança no meu bairro, que vai ser bom para mim. Mas votar nessa pessoa é bom para o coletivo, né? Porque se não for bom para o coletivo, só for bom para mim, eu digo, para mim, o meu grupo, isso não é legal para o meu estado e os outros, né? Então a gente precisa olhar, né? E tem uma outra coisa, quando você fala é bom para o coletivo, quer dizer, é uma coisa que a gente deve olhar em primeiro lugar antes de é bom votar porque é bom para mim, mas acima disso tem uma coisa que eu tenho que olhar primeiro. É moral? Está certo? Moralmente está correto? Porque você pode fazer uma escolha coletiva que vai gerar um bando de bandido com aquela escolha. Um bando de gente que vai virar assaltante, um bando de gente que vai ser forçado, por assim dizer, aí para o caminho errado, por razões aí quais sejam. Então, antes disso, ainda vem, moralmente, essa escolha é adequada, uma escolha correta, né? Porque para você votar como espírito imortal e pensar nisso daqui a 2, 3 encarnações na frente, a escolha não pode ser certo ou errado, a escolha tem que ser moralmente correta ou não. Porque certo ou errado muda. Certo ou errado... Quando você para dizer que uma coisa é certo ou errado, você precisa de um gabarito. Então, a gente pode escolher essa como terceira? Sua escolha precisa ser moralmente correta. Sempre. Então, você vai escolher como espírito imortal, mas sua escolha precisa ser moralmente correta. Moralmente né? correta. Porque aí é bom para o coletivo, é bom para todo mundo, inclusive, né, para as próximas gerações, etc. E isso, vamos tirar a política e vamos colocar isso no emprego. Né? Vamos colocar isso dentro da família, vamos colocar isso, porque muitas vezes nós queremos fazer escolhas que agradam a poucas pessoas, mas às vezes não são escolhas que são boas. A gente pode colocar isso no dia a dia. Como nós vamos tratar alguém no supermercado? Como, né? Porque eu estou com pressa, então eu quero que eu seja atendida primeiro, mas se eu for fazer uma escolha moralmente correta, eu tenho que entender que as pessoas têm direito de estar na fila, que eu tenho que esperar o meu momento, que eu cheguei atrasada, sou eu que tenho que remarcar meu horário. Então, assim, essas escolhas, elas são desde desse tamanhozinho, uma coisa que não faz tanta diferença, desde de uma coisa enorme, que faz muita diferença. Né? Muita diferença. Muita diferença. Isso é para tudo. Como você falou, emprego, relação social, sei lá, tudo, né? Porque a moral vem acima de tudo. Que a moral vem acima de tudo. Aí eu fico pensando assim, qual é uma das maiores dificuldades, né, que a gente tem? Eu acho que são os vícios. Vamos supor que a gente não consegue manter uma vibração equilibrada porque a gente está viciado em criticar as pessoas. Criticar, julgar, falar mal, assim, ser gospe, né? Fazer uma fofoquinha, coisa assim, que acho que reúne tudo num lugar só, mais ou menos. Como a gente sai desse vício, Lu? Para a gente poder alçar outro voo. Olha só, talvez a maneira de sair seja entender por que isso é ruim. Então, rapidamente aqui para a gente entender, nós somos seres multidimensionais, né? Então, a gente tem o espírito, que é pura energia, e dali para baixo o espírito compõe-se de corpos sutis, que são materiais em diversas formas. Então, abaixo do espírito você tem o corpo mental, ali é gerado o pensamento, abaixo disso você tem o corpo espiritual ou astral, abaixo disso você tem o duplo etérico, e abaixo disso você tem o corpo físico. Então, vamos discorrer rapidamente sobre cada um,
porque aí a gente consegue entender o que causa o quê. Então, lá em cima, você tem, logo abaixo da energia pura, que é o espírito, você tem o corpo mental. O corpo mental só faz uma coisa, ele gera pensamento. Só que ele não gera pensamento do nada. Ele obedece ao comando do espírito. Então, o espírito vai pensar alguma coisa, vai pensar coisa ruim, por exemplo, o que ele faz? Ele vai no corpo mental e dá uma ordem. A gente pode entender isso quase como se fosse uma linha de produção. Então, o espírito está lá em cima, ele dá uma ordem para o próximo de baixo. O próximo de baixo dele é o corpo mental. Então, ele fala assim, olha, pensa que você vai agredir o fulano. Pronto, o corpo mental vai fazer aquilo acontecer. O que ele vai fazer? Para ele fazer aquilo acontecer, ele sintonizou numa rádio, que é a rádio da agressividade. Então, ele sintonizou na rádio da agressividade. Para isso desce, vai para o próximo da linha de produção, que é o corpo astral ou o corpo espiritual, que é onde a gente tem a lei de karma, a lei de débitos e créditos. Então, é como se você, antes de botar o produto para fora, você tem que anotar, peraí, isso é bom, isso é ruim. Então, olha só, o espírito mandou o corpo mental gerar um pensamento de agressividade. Isso vai ser computado no corpo astral como, estou sendo agressivo com o fulano. Entra na conta negativa, é um débito que eu estou criando. Né? Esse débito é passado para o próximo da linha de produção, que é o duplo etérico. O duplo etérico é onde estão as bases de todos os centros de força. A gente falou de centro de força, né, no mês passado, tanto. Lá estão as bases do centro de força. O que acontece com a base do centro de força? Elas vão acompanhar aquela ordem que vem de cima, né, que veio do corpo espiritual em cima dele. E se a ordem é, seja agressivo, o que vai acontecer com a base de todos os chakras? Elas vão acompanhar a agressividade. Né? E isso vai ser passado, enfim, para o corpo físico. O que o corpo físico vai fazer? Vai acompanhar a agressividade, gerando adrenalina, gerando um monte de hormônios, um monte de coisas, e a biologia do organismo, né, vai mudar durante aquele período que eu estou pensando e estou sendo agressivo. Né? Então, olha só, isso vem de cima para baixo. Então, você está falando de vício, quando o espírito, né, vai fazer alguma coisa, ou pensa alguma coisa que é baseada em vício, altera todo o sistema, porque o corpo mental vai gerar vício, vai gerar energia de vício, que vai desequilibrar a nossa lei de débitos e créditos, gerando mais débitos, que vai desequilibrar todos os meus chakras, que vai desequilibrar a biologia do meu corpo. Então, não vai ser coisa boa. Então, quando a gente pratica um vício, digamos, durante 10 minutos, eu fiquei agressivo com uma certa pessoa durante 10 minutos, por exemplo. Acabou. O corpo, todos esses corpos se recompõem. Volta tudo ao normal. Eles se desequilibraram ali por 10 minutos e tal, mas no final das contas, acaba tudo em pizza, todo mundo volta ao seu lugar bonitinho. O problema é, se eu nunca parar de ser agressivo, se eu nunca parar de praticar todo o conjunto de vícios que a gente pratica, você está tirando de você mesmo a chance dos seus corpos sutis se reequilibrarem. Você está indo contra você mesmo, porque chega uma hora que eles não conseguem mais se reequilibrar. O duplo etérico não consegue mais alinhar os chakras, o corpo mental não consegue mais parar de pensar coisa ruim, entendeu? E aí o que acontece? Esse sistema de energias, todas em choque uma com a outra, fazem com que o cérebro, que é o comando da energia do nível do corpo físico, entre em hábitos e fique gerando aquilo para sempre ali. Tanto é que quando a pessoa... Você quer dizer, automatiza, Lu? Automatiza no cérebro. Tanto é que quando você tem um caso grave, casos graves de obsessão, por exemplo, né, e aí vai se tratar através de centro e terapias de passe, e seja lá o que for, né, atendimento fraterno, qualquer que seja o tipo de terapia. Então, digamos que houve um sucesso muito grande e foram aí eliminados ou afastados, digamos, os 10 obsessores que a pessoa tem. Então, livrou tudo. O que acontece? Que a pessoa continua sendo, entre aspas, obsidiada. Por quê? Porque o cérebro criou uma rede neuronal que atende àquela influência. Se essa rede neuronal não for desfeita, o cérebro continua gerando e produzindo aquilo. Para que isso aconteça, você tem que tomar remédio. Então, a gente fala às vezes, não, o remédio... O remédio, ele precisa ser porque ele precisa desfazer a rede neuronal. O obsessor não está mais lá. Ele foi embora, foi doutrinado lá. Só que o hábito cerebral, a parte biológica, tem que ser trabalhada também. Você quer dizer da indução? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A Silvia escreveu, o problema é não perceber que estamos sendo influenciados subliminarmente. Então, você está dizendo,
há uma influência espiritual num processo de alguém, uma mente se aproxima da nossa, nos hipnotiza, vai nos colocando vários pensamentos negativos, ajudando, mesmo que essa influência possa ser afastada, nós geramos uma acomodação repetitiva dessas coisas que foram ali em nós projetadas e a gente não consegue se desligar? É isso que você está dizendo? Ou vai demorar um tempo para desligar. Eu digo não consegue é um tempo. Então é mais fácil tomar um remédio por uma semana e você acabou com a história, entendeu? Depois que a obsessão foi embora. Então, você está dizendo, às vezes a medicação ela é necessária porque você só desconecta, você vai ter que fazer um esforço para desconectar mesmo com aquela influência não estando mais com você. Isso, exatamente. Quer ver uma coisa? O que acontece quando você engessa a perna por 30 dias? Durante 7 dias depois dos 30, você fica mancando como se o gesso estivesse lá. Não é? Porque o cérebro criou ali, não, mas eu ainda estou com gesso, você olha para baixo e fala, puxa, gente, as pessoas olham para você e falam assim, por que você está mancando? Aí você faz, cara, fala, gente, eu estou mancando, eu não estou mais com gesso. Porque o cérebro criou um hábito, existe toda uma biologia acompanhando o poder do cérebro, né? Que, obviamente isso vem da mente, mas o poder do cérebro de gerar e manter isso aí, sustentar essas coisas. Então é um negócio muito complicado. Agora, só para a gente fechar talvez a ideia aqui, olha só. Quando você pensa alguma coisa, certo? Isso você vai transmitir para alguém. Ou ao contrário, alguém pensou, vai chegar em você. Então, digamos, por exemplo, olha só como a gente tenta trabalhar a parte lógica da coisa. Se eu chegar para você e disser, fisicamente, você vai ouvir a minha boca te disser uma coisa, foi agressivo com você. Pensar uma coisa ruim de você, mas eu expresso essa coisa ruim. Bom, você vai, obviamente, saber, puxa, esse cara pensou coisa ruim de mim. Tá? Bom, aí eu pergunto assim, e se eu estiver pensando e você não estiver na minha frente, será que você capta ou não? Olha como a gente entende isso. Quando você vai numa sessão mediúnica, certo? Muitas vezes, o espírito que está se comunicando, que está sendo atendido ali, supostamente, ele vai chegar para o médium, certo? E vai dizer, você fez isso, você aquilo e tal, não sei o que lá, e tudo é verdade. Você está pensando isso, você está pensando aquilo. Aí a gente fala assim, mas peraí, gente, eu não falei nada, como é que o espírito está sabendo o que eu estou pensando? Então, olha só, para isso chegar da gente encarnado num desencarnado, não precisa de boca, porque ele capta sem eu falar nada. E olha só, o desencarnado não tem nem corpo físico e nem o duplo etérico. Ele só tem o perispírito, né, o corpo espiritual e o corpo mental. Isso chega para ele pelo corpo mental. O corpo mental não ouve, o corpo mental só recebe pensamento. Então, eu posso estar falando para ele uma coisa, mas ele não está lendo a minha boca. Ele está lendo o meu pensamento. Se eu falar, nossa, você é tão engraçadinho, tão bonitinho, e eu estiver pensando, nossa, que vontade de esganar esse cara, ele está entendendo a vontade de esganar. Então, é muito fácil na reunião mediúnica, você vê isso, eles falam coisas que a gente não está falando, mas a gente está pensando, e ele capta. Ele não tem como ouvir, né, as nossas vozes, as nossas coisas. Então, olha como acontece isso. Isso acontece de corpo mental para corpo mental. Isso acontece de um espírito desencarnado, o corpo mental dele, influenciando o que eu estou pensando com o meu corpo mental. A influência no nível do corpo mental. Então, a gente recebe essas influências, esses pensamentos de outras entidades, outros espíritos desencarnados, né, que é o que a gente viu aí na colocação subliminalmente, ou seja, não é nível consciente, mas elas fazem o mesmo papel de que se eu estivesse pensando aquilo. Ou seja, aceitar o pensamento alheio significa a mesma coisa que eu pensar aquilo. Então, isso, olha o que a Andrea colocou. Ó. Quando uma pessoa próxima a nós está sintonizada a uma vibração negativa, pode nos influenciar, não é mesmo? Ela, né, afirma, mas pergunta. O que podemos fazer? Andrea, obrigada pela pergunta. O que podemos fazer? Isso está bem próximo do que você está dizendo, né? Isso, você não precisa aceitar a influência negativa. É uma opção, é a estação de rádio. Eu não quero isso, eu não quero essa influência negativa. E olha só, tem duas maneiras de você lidar com isso. Quando a gente é um espírito que não é muito avançado, não precisa ser muito atrasado moralmente, mas quando a gente ainda não é muito avançado e aquela pessoa está ali do seu lado com a vibração negativa,
a gente tem uma dificuldade muito grande de ficar ao lado daquela pessoa. É mais fácil para a gente se afastar fisicamente. Eu vou embora desse lugar fisicamente. Você vai tomar uma distância física daquela pessoa para não pegar aquela energia negativa. Funciona? De certa forma, sim. Só que, quando você é um espírito mais avançado, você pode ficar do lado da pessoa. Você pode chamar essa pessoa toda noite para jantar com você na sua casa, que não faz a mínima diferença. Você pode, ao contrário, até influenciar que ela se sinta melhor. Exatamente. Né? Entendeu? Por quê? Porque a influência dela chega na minha antena, chega. Mas eu não estou naquele canal. Né? Então, a influência de qualquer pessoa, negativa, neutra, positiva, ela vai para fora. É uma antena transmissora. Agora, quem está com radinha naquela frequência vai captar aquilo ali, que vai se tornar energia dentro do corpo físico, biologia. Né? Então, qual seria o nosso próximo passo pensando nisso? A gente falou de ficar atento quanto à escolha que você faz da estação, faça a escolha como espírito imortal, a sua escolha precisa ser moralmente correta. Qual seria a quarta, para a gente não se deixar dominar por esses pensamentos alheios, esses vícios automatizados que nós temos de crítica, porque isso é uma realidade isso. Se você já tem um instinto crítico, vamos chamar assim, e você convive com gente que critica muito, é muito desafiante você conseguir sair desse lugar, porque você está tentando assim, o outro já, pum, aí é mesmo. Então, realmente, as companhias também fazem diferença, porque quando a gente ainda não está muito, como você disse, quando a gente não é um espírito muito superior ainda, que é a maioria dos casos aqui da gente nesse planeta, a gente fica muito suscetível a embarcar na onda de um grupo. Exatamente, né? A influência do plano material. Nós vamos com o negócio junto, é muito difícil. Não é que você vai ir contra, não é bem o ir contra, né? Não, é você se eximir de fazer, por exemplo. Então aí você cai num dos maiores problemas que a gente tem nas sociedades todas por aí afora, que é todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz. E é normal. A gente fala, não é crítica, é um comentário. Todo mundo a gente faz. Alivia. Quer dizer que todo mundo faz, só isso. Só isso. Então, Lu, como é que a gente segura isso? Como é que a gente doma esse bicho? Vamos pensar no meio. Eu acho que tem muito a ver com identificar os padrões que a gente vive. Né? Então, por exemplo, toda vez que a pessoa está perto de mim, a coisa fica ruim. Então, em vez de colocar o problema na pessoa, vamos colocar em mim. Eu estou recebendo alguma coisa dessa pessoa que está me desequilibrando, está me fazendo mal, não me faz sentir bem, seja lá o que for. Ou simplesmente não me agrada. O que é em mim, não na pessoa? O que é em mim que faz isso? Né? O que eu acho que aquela pessoa... o que eu acho que aquela pessoa está colocando aqui na minha frente que eu não estou engolindo bem? E aí começa. Aí a segunda pergunta é: quem mais me coloca nessa situação? Para a gente tentar entender o padrão. O padrão está dentro da gente, não está fora. Né? E aí, por exemplo, essa pessoa está perto de mim, é extremamente difícil, porque eu acho ela muito negativa e tal. No entanto, essa pessoa está do lado do fulano, do A, do B, do C, e o A, e o B e o C não sentem nada, não necessariamente, né, sentem a vibração ou a energia negativa que eu sinto. Então, a gente começa a formar padrões. Né? Nós, com aquela pessoa, o que essa pessoa está tentando me dizer com a postura dela? O que eu não estou entendendo? Eu fico impaciente quando eu estou perto dessa pessoa. Então, paciência é algo que eu ainda não domino. Quem mais me faz impaciente, que eu quero conviver mais com as pessoas impacientes para poder melhorar? Né? Essa pessoa me deixa extremamente intolerante. Por quê? Porque eu não sou tolerante ainda, eu não domino tolerância. Quem mais me faz intolerante? O João, o José e a Maria. Vou chegar mais perto do João, do José e da Maria. Entende? Entendo. Então, significa não só escrever no papel, significa é disso que eu preciso. Eu estou precisando de mais gente intolerante perto de mim, mais gente impaciente perto de mim. Então, muitas vezes, o que as pessoas querem fazer? Elas querem sair de perto dessas pessoas porque elas querem evitar, achando que essas são as pessoas que elas influenciam. Mas, na verdade,
se a gente está precisando da paciência e atraímos alguém perturbador, é ali que nasce a nossa cura, nosso tratamento, vamos chamar assim, né? Então, eu diria que depois dessa escolha ser moralmente correta, a gente poderia colocar como um quarto passo nós percebermos esses nossos vícios, percebermos quando a vibração altera. Porque se a gente perceber, aí a gente percebe quem está em volta, qual o ambiente, o que aconteceu, aquele telefonema, aquela notícia, o que é que me tira dessa vibração. Tem gente muito colérica que ser contrariado tira a vibração, a pessoa se irrita. Então, é a gente começar a ter uma percepção do que nos mantém ou tira, eu acho que talvez tira da vibração. Porque aí, a hora que você descobre o que tira você da vibração, aí você pode trabalhar naquilo. Exatamente. E a princípio pode parecer incoerente, eu sou impaciente, eu quero pessoas impacientes perto de mim. Porque, olha só, imagina que você tem vírus, por exemplo, no corpo, de alguma forma, certo? Tem duas maneiras de você não chegar perto do vírus. Ou você vai viver numa ilha isolada, ou você injeta o vírus no corpo, chamado vacina. Você entendeu? Então quando o Dr. Sabin lá, pela primeira vez falou, eu vou injetar o próprio vírus no corpo, ele fez isso no corpo do filho dele. O nego falou, o cara pirou agora, esse daí vamos internar porque o cara pirou. O que ele fez? Ele fez exatamente isso, ele falou, você tem que injetar numa pequena dose. Daquela pequena dose, o seu organismo cresce e não deixa aquilo te tomar mais. Então, nós precisamos de pequenas doses, poucas pessoas impacientes perto da gente, se eu for impaciente. Poucas pessoas, sei lá, raivosas perto da gente, se eu for raivoso. Poucas pessoas agressivas. Porque se for muita, imagina você tacar uma infectada com 1 bilhão de vírus. Aí infectou. Você adoece. Então, como que a gente percebe, né, perceber o que altera a minha vibração? Que tipo de gente eu atraio? Como você está dizendo agora. Se eu atraio pessoas impacientes, então, com certeza, a impaciência afeta a minha vibração. Porque eu não tenho paciência no farol, eu não quero esperar no caixa, eu quero ser a primeira a ser atendida. Eu começo a perceber que, pelas próprias circunstâncias das pessoas que eu atraio, o que altera a minha vibração. E depois, porque, por exemplo, se eu gosto de ser gospel, eu vou atrair um monte de gente que também gosta de críticas, né? Isso vai ser meio normal, né? E aí, eu percebendo, aí eu posso selecionar. Né? Aí eu posso trabalhar naquilo que eu percebo que altera, para poder entrar num outro estado vibratório. Aquilo não me pega mais. Não me pega, eu quero dizer, não é um processo mais inconsciente, aquilo passa a ser consciente. Exatamente. Então, talvez a gente poderia dizer que um quinto passo depois que eu percebo o que altera a minha vibração, eu começo a trabalhar naquilo que eu descobri. Exatamente. Você começa a engrandecer aquilo que você tem desse tamanhinho ali dentro agora. Você começa a engrandecer, você crescer, né, moralmente, espiritualmente, moralmente. Dali você vai se expandir, né, em termos de crescimento, e aí a coisa vai para frente. Então, evitar conviver com essas pessoas, fugir e tal, é justamente o que não é para ser feito. Porque tudo que a gente está fazendo, se eu sou impaciente, eu quero uma relação das pessoas impacientes, eu quero o nome de todas elas, que eu vou fugir de todas elas, o que eu estou fazendo? Deixando para trabalhar isso na encarnação seguinte, e na outra, e não vai para frente. Porque eu estou só postergando uma coisa e veio trabalhar com ela, em vez de trabalhar em cima. Eu gosto disso. Às vezes, ele pode ser até desafiante isso, né? Tipo, percebendo, eu começo a trabalhar no que altera a minha vibração. Então, percebendo, eu paro de olhar, eu olho para o que eu atraio, mas em vez de julgar ele, é como você disse, eu olho para ele e falo, eu tenho isso em mim, por isso que eu estou atraindo esse tipo de circunstância, para que eu trabalhe neste quesito, para que eu possa não mais oscilar a minha vibração. E aí aparece uma coisa nova, né? O valor dos inimigos. E aí Jesus pega os inimigos e vai lá em cima e diz assim, então amo os inimigos. Né? Que ótimo, Ele que pega ótimo. daqui, né? Tem um valor os inimigos, que é tudo que a gente está falando aqui agora. Ele pega daqui e não. Vem aqui em cima, no mais alto que você pode. Ame os inimigos. Então, as coisas começam a fechar, a se conectar, entendeu?
as coisas começam a se conectar, sem dúvida. Olha aqui o que o Daniel falou. Ele disse assim, ó, em determinado momento em que o ego exigente quer ter o desejo satisfeito, uma vantagem atendida, renunciar ao personalismo nocivo, nos traz melhor equilíbrio vibracional? Traz tudo que é vício, tudo que a gente for abandonando como vício, na medida que a gente consegue, né? E o processo, a gente está falando justamente nesse processo, mas à medida que a gente vai conseguindo se desviar desses vícios, sim, a gente vai se reequilibrando, porque olha só, hoje em dia, no nível evolutivo que a maioria de nós no planeta está, eu, para manter um equilíbrio vibracional bom, é um negócio, é um esforço descomunal. Principalmente porque, por causa de tudo, toda a influência do plano material que eu falei. Então, olha só, imagina quando você vai aprender a dirigir, a primeira vez que você senta no carro e liga o carro, é um desespero. Você bota as duas mãos na cabeça e fala, gente, não falem comigo, não posso ouvir barulho, não quero ver nada. E você fica ali no volante, aquele aperto e tal. Aí depois você começa a dirigir, 20 anos depois, você está dirigindo com uma mão, com o celular na outra, fazendo não sei o quê, batendo aqui e ali. Por quê? Porque o processo de dirigir o automóvel está automatizado. Mas para automatizar, você teve que penar ali. Você teve hora que você falou, não sei se eu consigo dirigir um carro, não sei se eu mereço a carteira, não sei se eu consigo tirar a carteira de habilitação. Mas depois a coisa automatiza. Então é mais ou menos isso, né? A gente tem que passar por todo esse processo até que esse equilíbrio vibracional seja automatizado. Hoje ele não é. Hoje, se eu quiser equilíbrio, eu falo assim, não se hoje eu quero paz. Não quero ficar perto daquela pessoa. Olha só, né? Eu quero equilíbrio vibracional, eu não posso ficar perto daquela pessoa. Sim, a gente entende o que está sendo falado, mas demonstra, né, que a gente precisa daquela pessoa. Então, que a gente precisa daquele, entre aspas, aí, inimigo, que a gente chama de inimigo, né? E são aqueles que estão aqui para dizer, olha, você ainda não é mestre de paciência, você não é mestre de agressividade, de paciência, de tolerância, de tudo isso que é bom, de todas as vezes você não é mestre de nada. Você tem vários inimigos, cada um está te demonstrando o seu, digamos assim, demérito, por falta de uma palavra melhor. Né? Ou seja, e não tem como... E não tem como não dizer que se afastar gera menos atrito e mais prazer. Então a gente quer, não quer ficar com o difícil, né? Que a gente chama. A gente quer ficar com as pessoas que parecem mais com a gente. Os inimigos, o que eles fazem a longo prazo, moralmente na nossa vida, é estreitar a porta. Para a gente entrar na porta estreita. A gente entra na porta estreita. Entrar na Olha porta que a Maria está aqui. Que Jesus nos falou, né? A porta larga todo mundo quer porque é fácil, mas não tem nada ali que vai nos ajudar muito. Olha o que a Maria está dizendo. No aborrecimento, nós perdemos energias. Perdemos fluido vital. Fluido vital está no segundo camada, o duplo etérico, né? Porque o duplo etérico tem que usar a energia que ele tem, que é chamada fluido vital, para ficar reequilibrando boca de chakra. Em vez de, vamos lá, gente, vamos viver, não, peraí, eu tenho que reequilibrar tudo aqui, o tempo todo. Então, o que a gente está fazendo? Gastando fluido vital para não fazer nada. É como se você, por exemplo, ligasse o carro e deixasse ele ligado 10 dias seguidos até acabar a gasolina em ponto morto. Nunca saiu com ele do lugar. Não produziu nada, não foi em lugar nenhum e gastou o fluido vital todo do carro, que seria a gasolina. É mais ou menos a mesma coisa. Porque, na verdade, o aborrecimento, ele nos coloca num estado, vamos dizer, vibracional negativo, onde a gente fica reclusa, a gente fica mal-humorado, e é um ponto morto mesmo, porque não vai para frente, não vai para trás, porque você nem resolve, né? E você nem aprende com aquilo, então é um lugar paralisante. E você precisa da energia para os chakras ficarem ali reequilibrados, está usando energia, a gasolina, equivalente ao que eu falei, para não fazer nada. Não, e é como se a gente tivesse, sei lá, 5 gigabytes aqui para gastar o dia inteiro hoje. E a gente vai enchendo aborrecimento, frustração, tristeza, raiva, coisa e tal. Nós vamos alimentando e consumindo essa energia que precisaria para criatividade, para cuidar do seu corpo, para ter ideias, para resolver esses desafios, né? Para outras coisas, para você mover. Mas você não consegue mover porque você está agarrado naquela ausência de perdão, na crítica, no julgamento ao outro. Você está consumindo não só seu tempo, como sua vitalidade.
Por isso que depois a gente fica exausto e não saiu do lugar. E não faz nada. Chega no final do dia, você fala, nossa, o dia hoje foi... Ai, meu Deus do céu, que dia horrível. Aí o outro olha para você e fala assim, você não fez nada hoje. Não fez nada fisicamente, talvez braçalmente, ou né, exercício físico. A biologia em si está toda dentro do corpo, se danando lá para você reequilibrar algo que você ficou pensando o dia inteiro. Maquinando o dia inteiro. Cara, eu vou fazer isso com ele, não, mas eu posso ser assim, fazendo estratégia de utilização de vícios. Não, e é maravilhoso isso que você está dizendo, porque é uma super dica. Se a pessoa agora que está aqui na live se sentir assim, ela já sabe o que ela está fazendo. Exatamente. Se você sentir isso, que você não moveu, que você ficou ali agarrada, só pensando, remoendo, a gente chama de remoendo, né? Remoendo aquilo que o outro disse, aí você liga, conta pro outro, e fazendo esse circuito que não te leva para lugar nenhum, você já sabe que você está consumindo a sua vitalidade. E por isso que depois você fica exausto, e você não sabe por quê. Aí você tem que tomar Red Bull, aí a pessoa quer ir atrás de comprimidos, medicação. Aí você faz compensação no corpo físico que exige mais fluido vital do duplo etérico para manter a coisa caminhando. É pior ainda. Olha só o que a Ariadna colocou. Oi, Ariadna, que bom te ver aqui na live, amor. Ela disse, então, nós aqui somos responsáveis pela nossa frequência vibracional, não podemos ficar colocando culpa no outro? Jamais. O outro não é culpado, o outro não é inimigo. O outro está estreitando a porta para a gente passar, só isso. Porque mesmo, né, Ariadne, que o outro possa estar realmente fazendo alguma coisa que não é bacana, né, que realmente é agressiva, desagradável, etc e tal, isso pertence ao outro, né? Então, nossa vibração pertence a nós. Muita gente fala isso aqui é meio chavão, né? Eu estava ótimo, mas você me tirou do sério. Como é que é isso que você deu a capacidade para o outro, do outro mudar o seu estado de humor? Então a gente vai virar aquela montanha russa, né? Tipo, se o outro tá bem, a gente fica bem. Aí o marido tá mal, a gente fica mal. Daí o filho tá bem, a gente fica bem. Daí a gente fica na montanha russa. Você tem que ver, o chefe hoje vai estar legal ou não. Meu dia vai depender do outro. E essa não é a realidade. Nosso dia depende da nossa decisão de como nós vamos querer cuidar de nós mesmos. Exatamente. É como a gente fala, né? A gente fala muito, o futuro pertence a Deus e o presente pertence a nós, em primeiro lugar. O presente é agora, ele pertence a mim, não pertence ao obsessor, não pertence ao chefe, nem ao marido, esposa, filho, não. O presente é nosso e eu faço. A Maria até trouxe aqui, porque eu acho que é ligado àquilo que você estava dizendo do processo obsessivo. Nesse caso, pode ser a pessoa um médium? Pode ser ou não. Todo mundo tem corpo, então todo mundo recebe influência. Pode ser ou não extensivo, né? Pode ser ou não vidente, pode ser ou não ter uma percepção mais aguçada. Qualquer um pode viver isso. Pode. O médium dá uma brecha maior pela condição dele para o processo obsessivo acontecer, mas acontece com qualquer um. Pode acontecer, né? Com qualquer um. Eu achei o máximo isso. Depende da onde a nossa estação está ligada, lá da onde eu sintonizei o rádio, né? Exatamente. E depois desse quinto passo que a gente falou, né? Tipo, trabalhar no que eu descobri em mim, eu acho que a gente precisa... trabalhar é um primeiro processo, mas eu acho que a gente precisa perseverar, precisa entender que não vai acontecer da noite para o dia, porque muitas vezes as pessoas vão, isso acontece muito na terapia, a pessoa vai progredindo, coisa e tal. Daí, de repente, a pessoa faz uma coisa que ela não estava fazendo mais. Aí a pessoa fica arrasada. Não acredito, como é que eu pensei que eu já tinha passado por isso, que eu tinha aprendido, olha eu fazendo outra vez. E às vezes a gente esquece que esse processo é uma espiral, não é um processo reto, é um processo onde a gente melhora, mas depois acontece alguma coisa, mas a gente nunca retorna para o local de partida, a gente está sempre progredindo, mas é lento, a gente repete, precisa de muitas repetições, a gente cai de novo, mas não cai mais naquele lugar, já cai menos, por menos tempo, ou faz aquela crítica, ixi, eu pensei que não estava criticando, mas a gente vai, é a frequência, né? É como se você pegasse aquilo como uma missão. Eu tenho a missão de trabalhar isso em mim, mas essa missão é a vida inteira. Né? Eu usei missão para mostrar que é longo. Não é uma coisa que você extermina e pode jurar que nunca mais você vai fazer. A gente precisa entender na nossa humanidade que esse trabalho ele é um passo de cada vez. E quanto menos avançado o espírito é, mais dificuldade ele tem para vencer essas barreiras, para, né,
caminhar contra o vento, digamos assim, né? Mais dificuldade ele tem. E acho também, Luiz, a pessoa não entrar num processo de comparação. Porque, é claro, muitas outras pessoas podem passar por aquilo de uma forma muito mais leve, mas às vezes você apresenta uma dificuldade, você vai ter muita repetição. Então, nunca a gente se comparar, olha o outro, olha como o outro faz bem, ou então, olha o outro também faz, nem uma coisa nem outra, né? A gente pensar na nossa trajetória e pensar que o aprendizado é para nós. A gente fez uma live na segunda-feira sobre o perdão, eu fiz com Sandra Arcanjo, e a gente estava falando isso, né? Como muitas vezes a gente atrela o nosso perdão, a nossa melhora em alguma coisa, ao outro também melhorar. Ah, mas ele também não me pediu perdão. Ah, mas ele também tem que fazer o gesto. Mas ele também tem que dar um passo. E a gente fica amarrado, porque se o outro não der nenhum passo, a gente não anda. Então, a gente entender que a nossa vibração muda quando nós decidimos, mesmo que o outro não esteja compactuando daquilo que você pensa, mas isso é individual, nós precisamos perceber isso, né? É individual essa caminhada. Uma coisa interessante é o seguinte, se você pensar lá, voltando lá na escala espírita, você tem os mais atrasados e os mais avançados. Então, o Allan Kardec ele classifica, né? Os de terceira ordem são os mais atrasados, segunda ordem são os mais avançados. Então, olha só, tudo que acontece na terceira ordem, dos mais atrasados, é condicional. Tudo é condicional. Eu faço isso se você fizer aquilo para mim. Eu te dou isso até para fazer coisas boas. Eu faço isso, mas eu tenho que ter uma coisa em troca. Então, os espíritos que estão moralmente mais atrasados vivem num universo moral condicional. Tudo é condição. É toma lá da cá. Eu quero em troca. Quando você está no mundo, na ordem dos espíritos superiores, né, dos espíritos bons, não é assim. Tudo é incondicional. Né? Tudo é incondicional. A gente, às vezes, vê uma pessoa feliz, toda feliz pela rua, e fala assim, por que você está feliz? Como se felicidade merecesse explicação. Isso é porque é condicional. Está condicionado a alguma coisa. Espera aí, eu preciso descobrir ao que essa pessoa está condicionando a felicidade que eu estou vendo nela. Né? Ao que essa pessoa está condicionando ao amor que eu estou vendo nela. E assim vai. Quando você chega na ordem dos espíritos bons, né, não é assim. Tudo é incondicional. Ama porque ama. Entendeu? Gosta porque gosta. Não tem que explicar, é feliz porque é feliz. Então, isso é um ponto fundamental na diferença dos dois. Então, quando você está falando em vícios aí, todos os nossos vícios geram condições. A gente está sempre de rabo preso com tudo. E vai se prendendo mais e mais e mais. Você fica numa rede de rabos presos. Como é que você vai sair disso depois, né? Porque tudo é condicional. Não, mas eu faço isso. Eu até posso fazer essa coisa muito boa, mas você tem que fazer isso por mim. Você entende? Não vai funcionar. Isso jamais ocorre com os espíritos bons. Jamais. Ocorre com espíritos imperfeitos como nós. É que a gente não percebe que agir de uma forma boa, moralmente, agir dentro do bem, faz bem a nós. Então, a gente acha que é uma perda de tempo. Eu estou fazendo tudo isso por você, para quê? Se você não reconhece, se você não me devolve, se você não me ama. A pessoa acha que só vai valer se o outro der o feedback. E ela não tem a percepção de que ela se sente bem, ela se sente leve, ela se sente mais contente, ela se sente distante de coisas que a deixam mal. Então, assim, a gente precisa ganhar essa percepção que a gente fazer coisas corretas com as pessoas não é para ter feedback, para receber alguma coisa, é para a gente porque porque é bom para a gente. Então, nós precisamos mergulhar nesse sentimento de ser bom para a gente, né? Como traz paz a gente parar de julgar as pessoas, traz paz. Jesus não sentir isso. Jesus não precisou ouvir de ninguém. Ah, eu te amo também. Não precisou. E quantos eu te odeio ele ouviu? E não fez a mínima diferença. O amor dele continuou incondicional, não está atrelado a nada, não tem condição ali. O perdão a capacidade de perdoar dele continua incondicional, não vai depender. Mas peraí, aquele que eu tenho que perdoar é esse ou aquele? Peraí, deixa eu ver a ficha técnica do cara para ver se eu vou perdoar. Não tem, nada é condicional, né? Na ordem dos espíritos superiores. Para nós não, tudo é condicional. Isso é horrível. É horrível. Eu fiquei pensando assim, olha um sexto, então, depois de trabalhar o que eu descobri em mim, sentir o bem está de uma vibração serena. Isso. A gente parar e falar, nossa,
bem-estar que essa vibração está me trazendo, né? O bem-estar de eu conseguir estar resolvendo essa situação sem precisar de achar um culpado, porque a gente está sempre fazendo transferência, né? Sem precisar de reclamar com ninguém. Apenas eu vou resolver, aconteceu, a pessoa quebrou, você junta o caco. Não precisa ficar fazendo alarde, mostrar como a pessoa não vale nada. Como é gostoso quando a gente dá um passo e consegue fazer isso, porque não somos viciados em fazer o contrário. Então, eu acho que é muito importante a gente sentir esse bem-estar que uma vibração serena nos oferece. O bem-estar traz vibração serena. E a gente fala isso, olha, quando eu silencio em vez de gritar com o outro, olha como eu me sinto melhor. Né? Quando eu não reclamo e aceito, olha como a ausência da reclamação me faz me sentir mais calma. Então, a gente começa a perceber, quando eu opto por uma coisa, como essa outra me traz um conforto, né? Ou, ao contrário, o desconforto. E aí eu vou em busca de aprender para encontrar esse conforto, né? E, às vezes, a gente tem muitas filosofias que nos amarram, como você disse aí, dos rabos amarrados. Eu não levo desaforo para casa, eu só digo a verdade, eu sou muito sincera, a pessoa conta isso como um defeito, mas, na verdade, ela não acha que é um defeito. Eu sou muito sincera, por isso que eu tenho tantos problemas com amigos. Eu perco amigos, por que eu vou fazer? Eu sou muito sincero. Então, muitas vezes, a gente vai criando situações dolorosas para as inter-relações, para os nossos vínculos afetivos, porque a gente quer manter aquela postura, aquele ego, aquele lugar que altera completamente nossa vibração. Exatamente. Você está falando de vibração serena, né? Da serenidade das vibrações, né? São os mansos e pacíficos, né? Ele já dizia, olha, ele era manso. Foi o evangelho da terça-feira que nós fizemos o encontro com o evangelho. A afetuosidade e doçura dos mansos e pacíficos. A gente precisa aprender a ser benevolente, a ser afetuoso, né? A ser doce. E a gente escolhe caminhos que geram muitos sofrimentos para alimentar a nossa posição. Não, eu não vou ficar por baixo. Não, fulano não vai falar isso para mim sem ouvir alguma coisa de volta. E nós não percebemos que aquela resposta que a gente vai dar para não ficar por baixo, a gente alimenta o ego, mas nós botamos a vibração lá no buraco. Tudo que é condicional, né, moralmente falando, tudo que é condicional como a gente faz, vai gerar sofrimento. Alguma hora. Porque se eu impus uma condição agora, eu vou ter que fazer um offset, né, um ressarcimento daquela condição alguma hora depois. Ressarcir é sofrer, por assim dizer. Né? Vai trazer dor. Olha a Isalina dizendo, preciso aprender a ser serena. Pode começar agora, hoje, com essa live. Anota aí, dia 28 de julho de 2021. Em 2021. E é muito gostoso quando a gente faz esse pacto com a gente mesmo de começar. Ainda que em muitos momentos você possa não sentir essa serenidade. Sente hoje, não sente amanhã, dá aqueles balanços, mas a hora que você começa, a sensação da dieta, ela é agradável quando você perde o primeiro quilo. Aí você sabe que se você perseverar, aquilo vai virando 2, 3, 4, e você não precisa chegar lá no final para sentir o prazer. Você já sente pelo esforço que você está praticando e percebendo que o esforço traz resultado. Então, seja serena hoje, na primeira circunstância que acontecer com você, que vai necessitar isso, né? Para você poder sentir esse prazer. Então, nós precisamos mergulhar nessas sensações para a gente poder criar novas memórias de como é bom silenciar em vez de brigar. Isso é uma coisa fantástica. Então, olha só, tem certas horas que a gente diz assim, puxa, eu gosto de ficar perto do fulano ou da fulana porque ele é tão sereno, nossa, ele é tão mansinho, tão mansinha. O que está nos dizendo? Que eu não sou. Eu não tenho aquele grau de serenidade, de pacifismo, de paciência, de tolerância que seja. Então, a nossa tendência é querer ficar próximo daquela pessoa. Isso tem validade. Só que a gente fica próximo porque a gente quer herdar por osmose a serenidade daquela pessoa, a tolerância daquela pessoa, a paciência daquela pessoa. Se fosse assim, todo mundo que conviveu com Jesus era espírito puro. No dia que ele foi embora. Não resolve. Tudo bem, a gente quer estar perto de pessoas assim porque é um incentivo. Mas eu preciso conviver com o outro lado da moeda. Eu gosto daquela pessoa, nossa, que pessoa paciente. Sim, vamos conviver um pouquinho com ela, vamos
olhar a paciência da pessoa, vamos admirar e usar aquilo como referência. Agora, eu preciso dos impacientes, porque senão eu não vou para frente. Eu preciso dos dois lados da moeda, a dualidade do mundo material, né? E a gente vai se alimentando dos dois lados, né? A gente se alimenta do lado que a gente aprende com a serenidade do outro, a gente se alimenta do lado onde nós somos desafiados e vamos precisar, naquele momento, saber o que vamos escolher. É ali que a gente consegue virar a chave daquele vício constante e passa a fazer diferente. Nossa, eu queria voltar lá nos primeiros que a gente fez. Ó. A gente falou primeiro, como é que a gente mantém uma vibração equilibrada? Ficar atento qual a rádio que você escolhe. Aí a gente falou no 2. Depois, faça escolhas como espírito imortal, né? Que isso é o que vai fazer a diferença. Daí a gente falou como 3. Sua escolha precisa ser moralmente correta, senão não adianta. Senão a vibração não muda. 4ª coisa, perceber o que altera a sua vibração. Se a gente não perceber o que altera a nossa vibração, a gente está sempre culpando o outro e nunca percebendo o que é que faz esse alto e baixo para a gente poder dar conta, lidar com aquelas dores que geram na gente essa necessidade, né? Aí, na hora que você descobre, trabalhar no que eu descobri em mim. Trabalhar em mim, não é o outro, não. Ah, o outro tem não, o outro não tem que nada. É você que tem que mudar aquelas circunstâncias para a sua vida ficar melhor. É você, porque você é o que vai ganhar com aquilo. Assim, a gente fala, você precisa mudar, né? Aí você fala assim, Jesus também não batia exatamente comigo, ele precisa mudar, né? Não tem cabimento. Não dá. E por último, sentir o bem-estar de uma vibração serena. Quando você começa a sentir 1 vez, 2, 3, você fica com vontade de quero mais, né? Dá vontade, puxa, nossa, hoje o dia foi muito melhor, porque hoje não arrumei encrenca com ninguém, foi maravilhoso. E aí você começa, né? Olha, o outro falou, mas eu fiquei tão bem. E isso vai mudando a nossa vida e a gente começa a ficar mais constante numa vibração mais agradável. Automatizando. Nossa, Lu, é perfeito. Eu amei isso. A Ariadne disse: como a gente se sente bem quando vencemos a nós mesmos, é uma sensação de serenidade. É isso mesmo, querida. É isso mesmo. A construção é feita por cada um de nós. Certeza absoluta, é isso mesmo. E a Maria disse, vamos deixar o like, por favor. Obrigada, Maria, é isso mesmo. Quero falar até sobre isso. Muitas vezes a gente pensa que o like é só um like. Não, o like é uma forma de leitura que as redes fazem para divulgar aquela live. Então, se vocês gostaram, compartilhem, porque muitas vezes a gente fica, como é que eu acolho o outro? Compartilhando algo que você achou que foi bom para você. Se você gostou, compartilhe. De repente, o outro precisa exatamente daquilo que você está compartilhando. Dê um like para que aquilo possa ser mais difundido. Então, essa é a parte que eu acho muito boa dentro, né? Dentro da nossa rede social. E a Maria disse, é muito bom estarmos unidos em oração e aprendizado. Sem dúvida, Maria. Porque quando a gente olha para a nossa vibração e a gente ora, a gente entra num outro estado. Então, muito bom. Obrigada. Realmente, a reflexão foi muito legal. Foi muito bom. Gratidão, Luiz. Luiz, foi maravilhoso. Muito gostoso. Passa rápido, nossa, bom demais. Gente, eu preciso dizer para vocês, amanhã tem mais. Olha só, amanhã a gente tem a nossa querida Daniela Migliari, onde nós vamos fazer uma live, eu e ela, que ela vai falar na musculatura das virtudes da gente, que a gente faz uma por mês, ela vai falar sobre a temperança. Uma das virtudes, das habilidades tão importantes, nós criarmos uma musculatura para que isso possa, o quê? Mudar a nossa vibração. Se nós tivermos essa virtude mais afiada em nós, mudaremos a qualidade do nosso dia, do nosso bem-estar. E eu penso também que tem uma coisa muito importante que a gente precisa sentir, né? Quanto mais a vibração está equilibrada, mais ideias, mais inspirações, mais intuições nós captamos, temos capacidade de estar num outro nível de percepção, onde alcançamos outras mentes que podem nos dizer várias coisas para nos ajudar, para nos encaminhar, para nos consolar, para nos acolher.
Então, os ganhos, bom, é ganho, 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 ganho. É só para frente, é só ganhar, é só melhorar. É só melhorar. Então, o que eu desejo para todos vocês, gente, uma boa noite, um agradecimento ao Luiz, a todos que retransmitiram a nossa live, e também, se você quiser assistir de novo, ela vai estar dentro do canal do YouTube do Projeto Acolher Perdas e Luto. E se você quer fazer parte do projeto, é muito simples, basta você clicar no nosso link da nossa website, www.projetoacolherperdasiluto.com.br. Lá você pode escolher ser acolhido, você pode escolher acolher, se você tiver vontade de vir ser um voluntário, ou você pode estudar com a gente, que é você entrar dentro do nosso Ampliando a Consciência e você recebe todos esses links das nossas lives. Então, venha fazer parte com a gente. É muito bom a gente poder divulgar essas coisas que fazem com que a vida do outro e a nossa possa ser melhor. Gratidão, Lu. Até a próxima. Obrigado pela live de hoje, participação maravilhosa do pessoal também. Obrigado a todos e a gente tem uma próxima oportunidade aí. Valeu.